Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre inclusão e acessibilidade. Nosso convidado, Paulo Mauá, engenheiro, professor, escritor e músico, além de ser um grande amigo. Paulo, muito obrigado pela presença. Vamos começar o nosso programa, esse bate-papo, você conceituando inclusão, integração, acessibilidade, principalmente a diferença de inclusão e integração de pessoas com necessidades especiais. Se também quiser conceituar pessoas com necessidades especiais, não portadora, então essa primeira pergunta é só conceitual. Nossa, bom, então quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui com você, né? Sempre a gente pode conversar sobre esse tema, mas na verdade agora é um mestrado que você quer que eu faça e fale. Mas o importante é assim, primeira coisa que a gente pode salientar, que a gente está passando por um processo de inclusão no mundo inteiro, que é um momento temporal. As coisas estão mudando muito rápidas, né? Antigamente, na década de 90, por exemplo, nós falávamos que as pessoas eram portadoras de deficiência. Então, por exemplo, eu porto esse copo. Agora eu não porto mais esse copo. E uma pessoa, ela não porta uma deficiência. A pessoa, ela possui uma deficiência. A pessoa tem a deficiência. Então o termo correto a utilizar é pessoa com deficiência ou pessoa deficiente. Então, a mesma coisa para integração e inclusão. Integração é quando o ambiente ele se modifica para que aceite uma pessoa cadeirante. A escola faz uma rampa e o cadeirante entra, e só. E a inclusão é você se moldar o ambiente todo, e aí citando novamente a escola, é você preparar os professores, preparar os funcionários, avisar os alunos que está chegando uma pessoa com necessidade especial. Então não é só assim, eu fiz a rampa e aí... Seria uma acessibilidade só, apenas isso? Diferente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu fiz a rampa e o bebedouro não tem uma cunha para que a cadeira da pessoa cadeirante consiga... Aí ele chega no bebedouro, Barroso, e aí a cadeira bate e ele não alcança. Então existe todo um trabalho... então dá trabalho? Dá trabalho mesmo. Mas existe todo um trabalho a ser feito, arquitetônico, psicológico, pessoal, treinamento. Então, é um processo que nós estamos vivendo, evolutivo, mas que a gente vai caminhar para chegar lá. Muito bom. Continuando na primeira pergunta, né, as pessoas com necessidades especiais, né, ele passa finalmente por vencer essas barreiras do preconceito. Que tipo de preconceito ainda existe com as pessoas com necessidades especiais? Olha, eu coordeno um projeto, né, uma orquestra, que é o ProMove, o projeto Música Transformando Vidas, ligado ao Rotary Club Santos Oeste há 14 anos. O primeiro preconceito que essas pessoas, esses cegos têm, eles são pessoas invisíveis à sociedade. A sociedade não os enxerga. Eles são cegos, mas na verdade a sociedade não enxerga. A primeira coisa que eles enfrentam
eles não conseguem nem se locomover, né? Eles acordam de manhã, saem de casa, a calçada está esburacada. Os pontos de ônibus não têm sinalização informando a eles através de um aplicativo que o ônibus está chegando, né? Os motoristas não compreendem, alguns sim, outros não, que eles precisam ser avisados que o ponto certo chegou. Agora não, porque é tudo automático, mas eu me lembro de cego chegar na aula e falar, professor Paulo, veja se ele me deu o troco certo. Sabe, assim, tudo que eles passam. Atravessar a rua, algumas são adaptadas, mas a maioria não, por Sim, exemplo. até o espaço ProMove, hoje é dentro da Casa da Visão, até em frente à Casa da Visão, a gente solicitava à prefeitura na época, não tinha aquele barulhinho para avisar que o cego poderia, né, atravessar, que o sinal estava fechado. Tudo é muito complicado e tudo é muito moroso, demora para se fazer. Então o processo é muito lento. Já emendando a segunda pergunta, que tem um pouquinho também, passa um pouquinho pela primeira, né? No seu convívio, né, com pessoas, né, com deficiência, quais as principais necessidades e dificuldades que essas pessoas enfrentam no dia a dia? Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Porque a deficiência pode ser visual, pode ser auditiva, pode ser física, pode ser uma série de outras deficiências, né? Eu queria saber essas dificuldades aí, por exemplo, em restaurantes, escola, total, acho que é praticamente tudo, né? Hoje, o que nós temos que estar atentos, assim, existe uma lei brasileira de inclusão que foi implantada em 2016, para você ver como é uma coisa muito recente, há 7 anos atrás, e essa lei existiu como uma maneira de que tomássemos ciência da necessidade da inclusão e o importante da Lei Brasileira de Inclusão, da acessibilidade. E aí, quando fala-se em acessibilidade, não é só das pessoas com deficiência, mas das pessoas com obesidade, das pessoas grávidas, das pessoas com problema de locomoção, tudo isso. Por exemplo, uma pessoa com carrinho de nenê, ela não é mais grávida, mas ela com carrinho de nenê. Então, a acessibilidade dentro da Lei Brasileira de Inclusão, ela é muito importante. Vocês podem acessar no Google, procurar, ela é muito abrangente. Então, se você, como você falou, shopping, mas principalmente todos os prédios públicos deveriam ter acessibilidade, todos os acessos a restaurantes, cardápios, tudo deveria ter. Cardápio em braille, você iria ao museu, deveria ter o guia do museu, tinha que ser em braille. Se não fosse em braille, tinha que ter uma audiodescrição para explicar o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Todos os nossos concertos, Teatro Municipal, Teatro Coliseu, Concha Acústica, Teatro Guarani, nós contratamos uma empresa de audiodescrição, onde o cego que está na plateia recebe um fone de ouvido e vai escutando o que está acontecendo. A pessoa escuta assim, o maestro Paulo acabou de entrar no palco, ele está vestido de calça vinho, com uma camisa azul, já estou me autodescrevendo para o cego que está nos assistindo. É meio careca, tem cabelo branco, um bigode farto, ele é bonitão, uma audiodescrição boa que eu fiz agora, né? Então, essa audiodescrição, para quem está nos assistindo, é fundamental, né? Então, os nossos concertos em grandes teatros, a gente contrata. Isso custa, mas isso não tem preço para quem está assistindo. Agora, quando a gente vai se apresentar num residencial de idosos, quando a gente vai tocar numa creche ou mesmo numa escola, a gente não se preocupa com isso porque encarece muito. Mas esse tipo de audiodescrição dentro do orquidário, dentro do aquário, dentro de um museu, isso se faz necessário. E a gente precisa começar a aprender a fazer isso. Mas eu nunca vejo um cego indo no aquário. E, gente, eu estou dando agora um exemplo, pode ser até que no aquário tenha. Eu não quero que venha críticas tanto para o programa como para mim. Eu estou dando um exemplo... Mas o cego vai em aquário, O cego é gente, pô, pelo amor de Deus. Ele vai em aquário, ele vai em show de rock. Ele quer vai em jogo de futebol. Isso. Qual é o problema? Ele quer isso. Então, assim, não é que eu estou citando o aquário, pode ser alguém que fala, mas o aquário tem isso. Eu não sei se o aquário tem, gente, vai desculpa. Jogo de futebol,
Pode ser que o aquário tenha, mas eu estou dando um exemplo assim, ele vai no planetário, vai. A pessoa, o cego, quando a gente fala assim, mas eu não vejo o cego assistindo filme do Tom Cruise. Isso, porque lá no filme do Tom Cruise que vai estrear, é porque não tem audiodescrição na hora do Tom Cruise, entendeu? Então, é importante que a gente quebre essas diferenças. Bom, vamos para o nosso intervalo, logo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre inclusão e acessibilidade. Nosso convidado, Paulo Mauá, engenheiro, professor, escritor e músico. Paulo, na sua faceta de escritor, quais os temas que você mais gosta de abordar e quais os seus últimos lançamentos? Eu tenho vários livros infantis e juvenis, né? E eu sempre coloco umas pitadas de coisas diferentes em termos de reflexão. Por exemplo, no Castelo Panapaná, um dos personagens, o irmão da protagonista, da Beatriz, o Pedro, ele é autista. E eu transformo, até devido ao meu mestrado em inclusão, que eu fiz em Portugal, e a gente tem uma disciplina praticamente exclusiva de autismo, e eu consultei pessoas que trabalham com autismo, para criar esse personagem e transformar ele no que seria um cavaleiro rei Arthur na história do Castelo Panapaná, né? Então ele que vai solucionando as coisas todas, ele que vai descobrindo com as características que uma criança autista tem, diferenciada de nós. Ela percebe coisas que nós não percebemos, né? No Espaço Sideral Panapaná, por exemplo, eu trabalho num momento de uma sala de aula onde os planetas estão, que os planetas fazem brincadeira com Urano, que é o planeta anão, né? Você não é mais um planeta porque você é um planeta anão, e aí a professora é a Via Láctea, dá uma bronca que estão fazendo bullying no planeta anão, e aí ela descobre o buraco negro escondido. Por que você está chorando? Porque eles me chamam de buraco negro. Então, eu consigo, dentro dos meus textos, eu faço colocações, mas eu não cito que, olha, esse livro é sobre racismo. Eu não falo nada. As entrelinhas, no próprio desenrolar da história, né? E é fascinante quando eu sou chamado para uma escola e fala assim, olha, Paulo, nós trabalhamos aquele capítulo do buraco negro. Eu acho isso assim, ou seja, a professora, o educador leu o livro mesmo. Paulo, nós vamos trabalhar aquele capítulo do seu livro onde o personagem autista escutou o que os outros não escutaram. Quer dizer, eu deixo na entrelinhas porque eu não quero... é um livro sobre autismo, é um livro sobre... Rotular, você não quer rotular. Eu não quero rotular. Eu quero que a criança, lendo, se identifique e ao mesmo tempo enxergue. Mas o último lançamento meu foi recentemente, sábado passado, no Shopping Eldorado, e eu fui chamado por uma editora em São Paulo para escrever sobre um tema indígena na cidade de São Paulo. E aí fiquei pensando e lembrei, né? Jabaquara, Anhembi, Ibirapuera, Pari. Aí eu escrevi um passeio indígena sobre a cidade de São Paulo. Então comecei assim, né? O tatu caminha a pé pelo caminho de Tatuapé. Então eu fiz um tatu passeando pela cidade, ele caminha por todos os bairros, Pari, né? Morumbi, Pacaembu, tudo isso é palavra indígena, tudo isso está enraizado dentro da nossa vida, né? E ele vai até Anhanguera, né? Onde ele vê o diabo lá sentado, o diabo velho. Então, e aí o livro foi lançado em São Paulo, eu devo fazer esse lançamento em dezembro aqui, antes do Natal. Então, esse foi o meu último lançamento. E também tem a Rosa Cor de Boto, que trata de violência infantil, que já está na 2ª edição. E é um livro que foi adotado até pela SEDUC aqui em Santos. Muito bom. Quem quiser conhecer as suas obras, quiser ver os seus livros, quiser comprar, como é que faz? Tem algum site, alguma... Instagram, @livrospaulo Mauá. Tem como botar o telepronto? Facinho, @livrospaulo Mauá.
Pronto, muito bom. Eu mesmo vou ser o primeiro a procurar. Vou anotar aqui porque eu quero conhecer, porque eu achei fascinante. Parabéns, viu? Obrigado. Paulo, Promove, música transformando vidas. Há quantos anos existe esse projeto? Quem participa e quais seus principais objetivos? Olha, é o projeto da minha vida, você sabe disso, né? Você, seu pai, vocês são fãs desse projeto, são apoiadores do projeto e sabe o quanto isso brilha nos meus olhos, né? Há 14 anos eu apresentei isso ao Rotary Santos Oeste e foi muito engraçado, porque eu apresentei e eu nunca sei se eles não entenderam ou todo mundo entendeu, porque foi aprovado por unanimidade o projeto, e que era fazer um trabalho de musicalização em algumas entidades e visitando a Casa da Visão, que já era um projeto permanente do nosso clube, eu deparei com um cego que dava aula para outros cegos, o Silvio Gonzaga. E ele topou, mas ele fez uma pergunta muito importante para mim. Qual era a sua experiência em ensinar música para cego? E eu falei, nenhuma. Eu fui de lata, assim. Eu falei, mas se você deixar, a gente aprende junto. E foi essa a vírgula mesmo que eu precisava, o desafio para que ele se ousasse e eu junto. E a gente começou, eu dava aula para todas as pessoas de várias entidades e eu aprendendo com ele aprendendo comigo, um aprender a aprender, como o Freire, Roberto, ele sempre falava isso, aprender, Paulo Freire, né? Aprender, aprender. E a gente foi aprendendo e a gente foi descobrindo, acabou virando o mestrado em Portugal, porque é um ensino de música para cegos sem a necessidade do braille. Pessoas cegas, cegueira adquirida, como eu e você que enxergamos e de uma hora para outra deixa de enxergar. E a meta do projeto é justamente isso, aprender música, seja uma pessoa de baixa visão ou cegueira total, para que ela possa se transformar. Ela não vai adquirir a visão, mas ela vai aprender uma nova vida, ela vai se fazer, através da música, subir no palco, subir no Teatro Municipal. Nunca tocou música, ela vai tocar Beethoven, Mozart, vai tocar Marisa Monte, ela vai tocar Roberto Carlos, a família dela vai assisti-la, então ela vai ter um respingo de cidadania, um respingo de autoestima, vai se socializar com outras pessoas, ela não vai se sentir coitadinha, as pessoas não vão ter pena dela, tudo isso é o projeto. E o projeto tem apoiadores, precisa de apoiadores, você sabe como funciona, e a gente vai atrás de instrumentos musicais, a gente vai atrás de professores sempre estamos inovando, a gente hoje tem mais de 100 alunos no Brasil inteiro, são 4 regiões, são mais de 30 cidades no país. Não sabia, expandiu assim desse jeito? A pandemia foi a melhor coisa que aconteceu conosco. Nós estamos em 4 regiões, porque todos os cegos do Brasil descobriram a gente começou a fazer live no Instagram, então nós estamos em 4 regiões, mais de 30 cidades, só no estado de São Paulo a gente está em 19 cidades, 19, nossa, não é mais Baixada Santista. Que legal. E aqui nós temos cerca de 25 a 30 alunos presenciais. Começou com flauta. Era só flauta doce, depois hoje nós temos 6 a 7 tipos de flauta, transversal, contralto, baixo, pífaro e tal, clarinete, escaleta, ukulele, violão, teclado, gaita, carrom, vai embora. Aí tem instrumento de tudo quanto é jeito. Espetáculo. E nós temos aula presencial de violino toda quarta tarde. É o único instrumento que o professor falou, eu não quero fazer via Zoom, eu quero fazer presencial. O violino eu quero conhecer os alunos, tocar. Então, toda quarta tarde, lá no Espaço Promove, na Casa Visão, eles vão tocar. Então, nós temos aula de teoria musical, de canto, porque aí tinha cego. Ai, mas é difícil aprender um instrumento. Eu tenho alunos que têm problema facial devido a um derrame, né? Vamos ter professores de canto. Eu tenho 2 professoras de canto. Então, assim, temos aula de tudo que você pode... gostaríamos de ter aula de teoria musical. Temos aula de teoria musical para quem só quer aprender a teoria musical. De segunda a sexta, de manhã à tarde, tem aula o dia inteiro.
Muito bom, parabéns pela iniciativa, projeto lindo. Eu tive a oportunidade, eu acho que quando era governo, que você falou 14 anos, foi bem na época que eu estava assumindo como governador do distrito, naquela sala, né? Gente, eu posso dar esse depoimento rápido? Pode. Gente, a primeira aula do Promove, a gente se conhecendo, esta pessoa maravilhosa que entra, abre a porta assim, desculpa, o que vocês estão fazendo? Nós estamos começando a nossa aula do Promove. É mesmo, ele fecha a porta, fica olhando para a gente, ele era governador na época, do Rotary, e ele começa a falar, eu cantava na noite e tal, né? Foi um momento, violão, cavaquinho. Foi um momento tão especial. E eu falei, oba, vem tocar com a gente. Não, um dia. Você está devendo para nós tocarmos e cantarmos. É um prazer. Eu preciso voltar, porque faz uns 40 anos que eu não toco, mas é um prazer. Assim, mas você viu a nossa primeira aula. Me chama, eu vou no dia. Olha, é um projeto de muito orgulho. Eu acho que você é uma pessoa especial. Uma pessoa especial. Eu acho que tudo que você faz para os mais necessitados aí, eu acho que se metade da população se preocupasse um pouquinho, né? Nem fazer o que você faz, acho que você conta numa mão, né? Eu, Malu, minha família, né? Todo mundo, eles são... Parabéns. Eu não conseguiria fazer sem eles. Projeto lindíssimo. A gente tem imagens aí para mostrar para o pessoal, muito bom. Quem quiser apoiar esse projeto, como é que ele faz? Ele procura no Google... Promove, como é que... Não, na verdade, pode entrar também no Instagram, @música transformando vidas, fala, quero ser apoiador, a gente vai entrar em contato, porque eu e minha família, a gente é voluntário, mas o próprio Rotary Clube Santos Oeste apoia, você é um dos apoiadores, né? Mas a gente precisa de apoiadores, pessoa física e jurídica, porque os professores todos são remunerados, a gente, inclusive, faz questão que eles recebam um valor considerável, porque não é um professor de música, né? É um professor de inclusão musical. Existe um trabalho, toda aula nossa presencial tem um coffee break, tem um deslocamento, tem todo um trabalho... Prefeitura é parceira também? Prefeitura aí está com uma parceria ou não? Gostaríamos muito, mas não. Não. Quem é parceiro é a Casa da Visão, que cede o espaço, né? Um espaço maravilhoso, a gente tem uma sala linda, só tenho a agradecer ao atual presidente Marcos Franco pelo espaço que nos dá gratuitamente. Então, nossos instrumentos musicais estão lá, não nos cobra nada e a gente tem, quem é parceira mesmo é a Casa da Visão e várias outras empresas contribuem mensalmente através de um apoio que é repassado para os professores. E agradecer ao presidente Marco Cardoso, que tudo que eu invento de loucura, ele fala, pode ir, Paulo, tá bom, já entendi. Paulo, um querido também, ele fala Franco, assim, Marco Cardoso, dois queridos. Né? Ele fala assim, demorou, por que já não fez? O Marco Cardoso, agradecer de coração aqui. Nós temos 30 segundos, eu queria que você falasse um pouquinho, deixa eu ver, das palestras que você faz na escola, o bullying, né, são temas recorrentes. Queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, em 30 segundos, a satisfação que você tem de poder falar sobre esses assuntos nas escolas e quem quiser te chamar, como é que faz? Olha, falar sobre bullying, o que eu quero, estou à disposição, falar sobre bullying, sobre inclusão, falar sobre literatura com as crianças, é só me chamar no próprio Insta, @paulo.mauá, né? Eu vou com a maior satisfação, converso, o que vocês quiserem, eu acho muito importante estar colocando para as crianças essa diferença e por um mundo melhor. Muito bom. Quando tiver algum evento de maior porte, é lógico que o Paulo não vai poder, é um profissional, não vai poder ficar na escola para uma classe. Quando juntar umas classes, um evento na escola um pouco maior, o Paulo se colocou à disposição para ir. Paulo, muito obrigado, parabéns por tudo que você faz, pelas pessoas que realmente precisam, pela nossa cidade e agora estão extrapolando barreiras aí. Você é um cara diferenciado. Obrigado por você ter vindo no meu programa, muito obrigado. Quero agradecer também a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.